Olá, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta a cidade operária como o bairro com maior número de mortes pela Covid-19. Outras áreas em São Luís registram elevados índices de contágio pela doença. Tribunal de Contas do Maranhão emite portaria que obriga Estado e prefeituras do Maranhão a divulgarem o plano de vacinação contra a Covid no portal da Transparência. Justiça determina a suspensão do fechamento de agências do Banco do Brasil no Maranhão. E no futebol, hoje tem sorteio dos grupos da Copa do Nordeste e foi definida a data para o início do Campeonato Maranhense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja uma ótima quinta-feira, um ótimo dia a todos. Muito bom dia a você que nos acompanha aí na tela da TV Difusora e também pelas redes sociais. Obrigado aí o carinho da sua audiência, sua companhia. A gente que faz o jornal com muito carinho para você que nos acompanha logo nas primeiras horas da manhã, a partir das 6 horas da manhã com o Bandeira 2, com o Silvan Alves e logo depois levando muita informação para você em todo o estado do Maranhão, a partir das 7 horas da manhã até quase 8 horas aqui com o Bom Dia Maranhão. Todo o jornalismo da TV Difusora mobilizado para levar para você o melhor da informação e, claro, um jornal sempre recheado com muitas informações, as principais notícias de todo o estado do Maranhão, você já sabe, você já acompanha aqui na TV Difusora durante toda a nossa programação e hoje, quinta-feira, que seja uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham sempre. Grande dia aos nossos telespectadores. E a gente começa esta edição do Bom Dia Maranhão fazendo um alerta. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou os dados que mostram que a cidade operária possui o maior número de mortes por Covid-19 aqui na capital São Luís. O uso da máscara é fundamental para se evitar o contágio e evitar também aglomerações é importante. Confira na reportagem de Andressa Miranda. São imagens de um fim de tarde na feira do bairro Cidade Operária. A região aparece no topo da lista divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde com maior número de mortes por Covid-19. É também o terceiro bairro com maior número de registros de pessoas infectadas em São Luís. Tem que se cuidar, né? Tem que prevenir, né? Porque senão o bicho pega. Em número de mortes, as regiões do Centro, Anjo da Guarda, Coatraque e Primavera Coatraque aparecem em seguida. A cidade operária tem as características dos outros bairros que aparecem com números altos de contaminação da Covid-19. São bairros populosos, o que facilita a propagação do vírus. É aquele costume, né, que as pessoas da periferia têm, de chega de tarde, senta na porta da casa para socializar com o vizinho, para uma conversa. Então é mais aí uma oportunidade também, né, de que tenha contato entre as pessoas. A coisa mais difícil agora na pandemia é você não abraçar alguém, né? Isso é uma coisa muito difícil, né? Então, todos esses fatores aí fazem com que alguns bairros realmente tenham uma prevalência maior do que outros. Na última semana, o estado entrou para a fase vermelha quando se trata de ocupação de leitos. Apesar de muitos dispensarem o uso de máscara e outras medidas preventivas, há quem não abandone os cuidados. Usar o gel, manter a distância, é o que muitos não estão fazendo. Estão relaxando, é o que está acontecendo. A saída é manter a prevenção. A pandemia ainda não acabou. É muito importante a gente alertar a comunidade de que a doença está aí, a transmissão está reacelerada e a gente precisa realmente tomar essas medidas de prevenção, usar máscara, procurar ficar em casa a maior parte do tempo. Infelizmente, manter distância das pessoas, né, 1,5 metro pelo menos, evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, né, lavar as mãos, tudo isso são medidas fundamentais para que a gente consiga reduzir a proliferação desse vírus. Pois é, como o médico falou, isso tudo é muito chato ainda, né? Não poder abraçar, não poder apertar a mão, não poder estar próximo da pessoa que você gosta, dos amigos, familiares, manter aí o distanciamento, não aglomerar, mas é necessário ainda neste momento. A preocupação não é só na cidade operária, na capital toda, no estado todo e no país, ainda por conta da pandemia. 7 horas e 4 minutos e diante do aumento de casos da Covid-19 e da possibilidade de lockdown, o governo do estado emitiu um alerta sobre o avanço da nova onda da doença aqui no estado. Com base nas avaliações do Comitê Científico de Prevenção e Combate ao Coronavírus, que acompanha a evolução da pandemia no Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta sobre o avanço da nova onda da doença.
Já são mais de 207 mil casos confirmados, estando cerca de 7 mil ativos no momento. Os números têm subido diariamente e há cerca de 20 dias, a taxa de contágio no Maranhão é de 1,35. A situação motivou um pedido de lockdown e tem levantado discussões e questionamentos sobre a necessidade da aplicação de restrições a algumas atividades econômicas, incluindo o comércio. Aqui na Rua Grande, por exemplo, no meio dessa multidão, muita gente ainda insiste em descumprir os protocolos sanitários, como o uso da máscara. A gente tem que conservar a nossa saúde e tem que reconhecer porque está funcionando muitas coisas que não é para funcionar, bares, locais públicos fazendo festa, entendeu? Eu acho isso necessário. Esses negócios, lugares públicos, está tendo festa, é muita gente ali acumulada, entendeu? Eu acho que sim. Nessa parte de comércio das lojas, eu acharia que poderia funcionar normalmente. Para o secretário de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, não há necessidade de lockdown porque outras medidas já têm sido tomadas. Nós não vemos ainda essa necessidade extrema no momento. Caso nós tenhamos que tomar algumas medidas restritivas, as medidas serão tomadas. Mas o governador Flávio Dino, tão logo soube lá atrás pelo companheiro Carlos Lula o que estava acontecendo, já fez todos os esforços no sentido de restabelecer leitos, de recolocar equipes para atendimento da população, aumentar o número de testes e fazer com que a nossa rede voltasse a funcionar. Para evitar aglomeração, o governo do estado cancelou o feriado do Carnaval, mas ainda não há outras medidas de combate a aglomerações em festas. O secretário também ressaltou os impactos econômicos negativos que o lockdown traria. É muito ruim a paralisação, traz graves prejuízos para as pessoas e para o segmento econômico. Várias empresas hoje têm muito problema. Eu acho que os defensores públicos, quando solicitaram o lockdown, eles desconhecem o que está acontecendo hoje na indústria. E fez um apelo para a população. Muita gente está assim, deixando a máscara de lado, o álcool gel de lado, e isso às vezes é ruim para si, imagine para o entorno. Então nós precisamos ter uma responsabilidade consigo mesmo e com as pessoas com as quais a gente convive. Pois é, a gente segue falando da pandemia aqui no estado do Maranhão e o Tribunal de Contas do Maranhão emitiu uma portaria que obriga o estado e as prefeituras do Maranhão a divulgarem um plano de vacinação contra a Covid-19 no portal da transparência. A decisão aprovada pelo Tribunal de Contas do Maranhão obriga gestores públicos estaduais e municipais a divulgarem as informações dos planos de vacinação nos portais de transparência. Que nós estamos fiscalizando é o cumprimento da legislação federal, para saber se os municípios elaboraram o seu plano municipal de vacinação, se esse plano municipal atende às diretrizes tanto do plano federal como do estadual. O objetivo do tribunal é fiscalizar o cumprimento da legislação que está em torno do Plano Nacional de Vacinação. Estado e município, além da obrigação de publicar o plano nos portais, vão ter também que repassar informações relacionadas à execução do serviço de vacinação, como, por exemplo, a disponibilidade de agulhas e seringas, pagamento de servidores, priorização de grupos de risco, além da destinação adequada dos recursos e a quantidade de insumos disponíveis. Nossa preocupação é em fiscalizar a legalidade e a economicidade do gasto público, para que o cidadão e os conselheiros sociais saibam como é as diretrizes definidas nessa política pública. A partir da publicação da medida no Diário Oficial do TCE, governo do estado e prefeituras têm até 10 dias para publicar os planos de imunização. Em caso de descumprimento, os gestores serão multados. 7h09 e o Ministério Público vem monitorando a realização de eventos que possam gerar aglomeração, eventos aí pré-carnavalescos que desrespeitam as medidas sanitárias para o controle da pandemia provocada pelo coronavírus. Ações vêm sendo desenvolvidas para coibir festas, eventos em geral, principalmente neste período pré-carnavalesco. O carnaval que se aproxima, mas como já informamos aqui em todo o Brasil, a festa foi cancelada. Para falar sobre o assunto, eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão com o promotor de justiça, Reinaldo Campos, que participa conosco aqui de forma remota. Promotor, muito bom dia ao senhor.
Promotor, que tipo de ações que o senhor pode trazer para a gente que estão sendo desenvolvidas? A gente percebe que ainda tem muita aglomeração, festas, tanto privadas quanto eventos aí públicos sendo anunciados e acontecendo. Como é que o Ministério Público tem atuado para coibir esse tipo de aglomeração, esse tipo de não seguimento aí das recomendações sanitárias neste momento? Muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos, eu que agradeço. O Ministério Público do Maranhão, com relação ao problema da pandemia do Covid-19, nunca se manteve inerte. Nós sempre estamos atuando, nós sempre atuamos desde do primeiro problema, que foi o pedido do lockdown lá em 2020, né? Em que eu fui um dos signatários que o lockdown, naquele tempo, nós achamos que era o momento. Eu não vou entrar nesse mérito de agora. O que nós estamos fazendo agora, o Ministério Público do Maranhão, é reforçando o cumprimento das medidas que existem já através de decreto do governo do Estado do Maranhão, para que se cumpra medidas preventivas, para que não se chegue àquela realidade que motivou o lockdown de outrora. Que se nós pegarmos e fizermos uma retrospectiva, tudo depois daquele carnaval de 2020, né? A situação se agravou depois de tudo aquilo. Então, nós estamos trabalhando preventivamente para que não se chegue ao ponto que se chegou em maio de 2020. O Ministério Público trabalha preventivamente, visando tão somente a saúde da população, que é o dever constitucional do Ministério Público zelar. Existem alguns promotores que com base na Operação Arcos, fiscaliza a questão das festas, bares, sons automotivos. Estamos, juntamente com as polícias militares, civil, corpo de bombeiros, fiscalizando o movimento das autoridades que têm o poder de polícia administrativo e o poder de polícia normal, o poder de polícia coercitivo, a fiscalizar tão somente os decretos emitidos pelo governo estadual. Promotor, agora é um período delicado, né? Esse período de pré-carnaval, o período de carnaval. Não sei se a gente pode seguir com a entrevista, Denilton. Teve algum tipo de problema? Não, o promotor ainda nos ouve, né? Tá ok. Promotor, só continuar aqui, tem um período complicado agora, que é o período de pré-carnaval e logo depois carnaval. Apesar do adiamento, tem muitas pessoas que ainda teimam em fazer atividades voltadas para o período pré-carnavalesco, mas também outras festas. O Ministério Público, como o senhor falou, está atuando com outras instituições. Como é que fica esse período agora? Deve ser uma semana muito complicada, um fim de semana muito complicado e uma outra semana também bastante complicada. Como é que vão ser as ações nesse sentido? Veja bem, eu fiquei muito feliz agora na reportagem, estava no jornal e eu vi uma entrevista agora de uma cidadã dizendo que não concorda que nesse período carnavalesco tenha festas com aglomeração. Quer dizer, ela emitiu um ponto de vista sensato. Ela fez uma crítica extremamente procedente. Quer dizer, você vê antes um médico falando, o número de casos aumentando, o Maranhão chegando, determinadas localidades chegando em situação vermelha de ocupação de leitos, e as pessoas se preocupam, as pessoas aglomerando em festas. Veja bem, a situação é a seguinte: existem em vigor as portarias 55, 81 e 61. A portaria 55 disciplina a questão do funcionamento de eventos, bares e restaurantes. Essa portaria ela disciplina toda aquela gama de exigências para que o bar funcione. Bar, restaurante, eventos, buffets. Se se seguir ao pé da letra aquela portaria, essa portaria que está em vigência, poderá haver um controle total. Porque a partir de setembro, se não me falha a memória, é permitido bandas. Havendo bandas, haverá aglomeração. Eu lhe pergunto, como poderá ser controlado? Poderá ser controlado na via o número de pessoas que é limitado a 100 pessoas. Já que não poderá, através dessa portaria, a venda de ingressos, né, pelo dono do estabelecimento. Ora, lógico que é prudente o bom senso dos donos de bares e de restaurantes em não colocarem à venda ingressos, nem colocarem
bandas para tocar nesse período, né, para que não se aglomerem pessoas na localidade e que o evento do bar e restaurante pare, continue funcionando de uma forma que não permita se aglomerar. Esse que é o do Ministério Público. Que não se pare o comércio. Esse é o apelo que o Ministério Público faz. Que não se pare o comércio. Nós não queremos que pare o comércio. Nós não queremos reviver aquela realidade de 2020, onde houve a parada geral e total do comércio. Isso não é saudável, como disse o secretário Simplício. Por isso estamos diuturnamente, o Ministério Público está diuturnamente dialogando com o governo para que se saia uma saída consensual desse período pré-carnavalesco, que nós possamos aí ter aí tranquilidade para enfrentar tão difícil. Veja bem, está em andamento a vacinação, está em andamento todo aquele protocolo exigido para que haja o mais rápido possível a imunização da nossa sociedade e que a gente aí mais rápido por esse período terrível essa pandemia. Então, hoje, daqui a pouco, às 8h30, nós faremos outra roda de conversa com o secretário Simplício, com os promotores da saúde, qual eu faço parte também, além de fazer parte da Hipócrates, que faz esse controle de poluição sonora, faz esse controle de bares e festas e outros crimes ilícitos a eles relacionados. Eu também sou promotor da saúde da comarca de Raposa, do termo judiciário da comarca de Raposa. Vamos fazer reunião daqui a 8h30 com o Procurador-Geral de Justiça, com o Governo do Estado, com o Secretário Simplício, com os outros órgãos, para que nós tenhamos aí uma saída negociada, uma saída consensual, e para que nós afastemos de vez esse fantasma de paralisação total do Estado. Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para o empresariado geral. Isso não é bom para o cidadão geral. Mas basta que o empresário da noite, tenha consciência de que a aglomeração pré-carnavalesca vai causar um mal maior. Nós não queremos que o bar e restaurante pare, mas que funcione o ordenamento que não cause esse caos, essa junção de pessoas que possam transmitir essa chaga maldita que é o Covid-19. Veja bem, o governador do Estado já suspendeu os pontos facultativos do dia 16 de fevereiro, quer dizer, segunda e terça de carnaval. A Secretaria de Estado da Cultura realinhou o decreto 38.418 de 18 de 12 de 2020, proibindo qualquer evento de grande porte no período pré-carnavalesco. Não vai haver carnaval de rua. Por que insistir ainda em bares e restaurantes com eventos de grande porte? Por que prejudicar todos os demais empresários? Promovendo aí, usando o risco de se promover ou se reacender o grande risco de uma pandemia. Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Promotor Reinaldo, eu agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Maranhão e que o Ministério Público possa continuar trabalhando, atuando aí nesse sentido de tentar controlar a pandemia do novo coronavírus. Obrigado ao promotor Reinaldo Campos, que nos atendeu gentilmente aqui no Bom Dia Maranhão. A gente segue com esta edição do Bom Dia Maranhão, falando agora que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, interpretando a cláusula das convenções coletivas em vigor, firmada entre empregadores e empregados do comércio e considerando também a suspensão das festividades de carnaval no exercício de 2021, conforme decreto estadual do governo do Maranhão, comunicou às empresas e, claro, ao público consumidor que o comércio na Grande Ilha, que abrange além da capital São Luís, os municípios de São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa, funcionará normalmente nos dias 15, 16 e 17 deste mês de fevereiro, que seriam dedicados aí às comemorações do carnaval, ou seja, na segunda e terça-feira de carnaval, sem comemorações da festa, claro, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, e também na quarta-feira de cinzas. Portanto, segunda e terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas, comércio funcionando normalmente.
Agora a gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão, números que a gente sempre traz aí, de acordo com o boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Número de casos confirmados, 208.724, casos ativos, 7.481, óbitos, 4.730, número de recuperados, 196.513. Aqui abaixo, o número dos novos casos aí nas últimas 24 horas, 107 na Ilha de São Luís, 60 em Imperatriz, 360 nas demais regiões, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Agora a gente atualiza os números da Covid aqui no estado do Maranhão, referente aí à vacina. O número da Covid referente a pessoas que já foram imunizadas ainda em meio à pandemia, desde quando teve início a vacinação aqui no estado do Maranhão e na capital São Luís. Vacinas aplicadas até agora no Maranhão, 71.497 doses. Vacinas aplicadas aqui na capital São Luís, 28.091 doses já aplicadas na capital maranhense, segundo aí a fonte, as informações repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde, também pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde aqui de São Luís. 7 horas e 21 minutos e a Justiça do Maranhão deferiu nesta quarta-feira liminar em ação civil pública, por meio da qual o Sindicato dos Bancários do Maranhão pede a suspensão do fechamento de 5 agências bancárias aqui no estado. Eduardo Bueno tem os detalhes desta informação. Bueno, então, fechamento temporariamente dessas agências do Banco do Brasil por determinação judicial suspensa, né? Suspenso qualquer tipo de fechamento, não é isso? Muito bom dia, bom trabalho a você, Bueno. Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia a todos. E essa decisão, viu, não vale só aqui para o Maranhão, não. A decisão do juiz Douglas de Melo Martins também vale para o Brasil inteiro, enquanto perdurarem aí as medidas emergenciais, sanitárias, essa crise sanitária que foi instalada por conta do coronavírus. Esse pedido foi feito pelo sindicato, Eduardo, quando a direção do Banco do Brasil anunciou o fechamento de pelo menos 361 agências em todo o país, além da transformação de 243 agências em postos de atendimento. Aqui no Maranhão, o impacto seria principalmente para cidades do interior, como lá em Caxias, né, que lá na região dos Cocais só existem 2 agências bancárias do Banco do Brasil, uma que fica no centro de Caxias e outra no bairro Volta Redonda. Justamente a do Volta Redonda, da região do Volta Redonda, é que seria fechada. Aqui na capital, a confusão também começaria se as agências do Quatrac e do Reviver fossem fechadas, principalmente a agência do Quatrac, um bairro muito grande aqui da capital maranhense. Lá em Bacabal, a agência que seria fechada então, caso essa decisão não tivesse entrado em vigor, seria a agência Teixeira Mendes e em Imperatriz, a agência da Praça da Cultura. Então, como eu já bem disse, essa decisão vale enquanto perdurarem as medidas aí emergenciais e sanitárias, toda a crise sanitária que se instalou depois que começaram então as infecções aqui no Brasil e também aqui no Maranhão por conta do coronavírus. O juiz Douglas Martins, que é o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ele gravou uma entrevista com a gente falando aí sobre detalhes dessa decisão. Vamos conferir. Neste caso específico do Banco do Brasil, a decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, proferida aqui por mim, foi exatamente proibindo o Banco do Brasil de fechar agências e juntar, porque a notícia, a informação vinda de que o Banco do Brasil iria fechar agências e deslocar aqueles clientes para outras agências, juntar, fazer uma espécie de junção. Imagine, se já tem aglomeração com esse número de agências, se diminuírem o número de agências, a aglomeração vai dobrar, vai aumentar. Aumentando a aglomeração, o risco maior de transmissão do vírus e morte das pessoas. Então, é claro que a Constituição Federal garante a liberdade econômica e é o banco que decide se ele abre agência ou fecha agência. Mas também a mesma Constituição garante o direito à vida e à saúde das pessoas. E o juiz deve fazer essa ponderação de direitos e, se de um lado o banco tem o direito de escolher fechar agências, não pode fazê-lo em um momento de pandemia como esse. Bom, Eduardo, agora a administração, a direção do Banco do Brasil tem um prazo aí de pouco mais de 10 dias para se pronunciar no processo e responder ao juiz sobre essa decisão. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira.
Pois é, Bueno, já havia pressão por parte de algumas autoridades políticas e agora também por parte da Justiça, uma decisão judicial que tem que ser obedecida, claro. Obrigado, Bueno, pelas informações, assunto super importante que mexe com uma grande quantidade de pessoas. Olha, e no próximo bloco, tentativa de assalto a banco em Imperatriz. E mais, levantamento aponta Caxias como o município com maior número de acidentes com motociclistas. O Bom Dia Maranhão volta já, agora são 7 horas e 25 minutos. A gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da ponte. Não, daqui a pouquinho a gente volta com o Bom Dia Maranhão. Agora 7 horas e 25 minutos, a gente volta já. Sete horas e 28 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e em Imperatriz, depois de fazer reféns o gerente e a esposa, bandidos tentaram assaltar um banco. Confira na reportagem de Emerson Pinto. Era pouco antes das 10 horas da manhã, quando a movimentação de policiais civis foi notada por populares neste quarteirão da Avenida Bernardo Saião, no setor Quatro Bocas. Minutos depois, a CETRAN bloqueou o trânsito e apenas viaturas tiveram acesso à área que já estava cercada com apoio da Polícia Militar. A agência do Santander era alvo de uma tentativa de roubo na modalidade sapatinho. A Polícia Civil conseguiu evitar que a ação criminosa fosse concluída. Os policiais foram até o banco, conseguiram evitar o saque e liberaram o gerente. Segundo a Polícia Civil, o gerente da agência e a esposa dele foram feitos reféns ainda na noite de terça-feira. Quando os policiais chegaram ao banco, abordaram um grupo de 4 homens. Eles foram levados para a delegacia para a averiguação e mais tarde foram liberados por não terem envolvimento. A esposa do gerente foi libertada na Estrada do Arroz, acesso à zona rural de Imperatriz. A quantia que os envolvidos no crime planejavam sacar não foi levantada. 7 horas e 29 minutos e a gente segue ao vivo, agora direto para Imperatriz, onde o Emerson Pinto tem novidades a respeito deste caso, participa conosco. Emerson que fez essa reportagem que você acabou de acompanhar sobre essa tentativa de assalto, inclusive com reféns, com o gerente do banco e a esposa. O Emerson participa aqui conosco e tem detalhes aí, novidades a respeito deste assunto. Muito bom dia, Emerson, bom trabalho a todos aí na equipe. Eduardo, bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão em todo o estado do Maranhão e também no estado do Tocantins. E tem novidade em relação a este caso. Aconteceu no início da madrugada, a Polícia Civil acabou confirmando a prisão de um envolvido nessa tentativa de assalto ao Banco Santander. Ontem, durante todo o período da manhã, início da tarde, acompanhamos toda essa movimentação. Esse caso começou a ser desenrolado ainda pela manhã, quando a polícia soube da informação de que o gerente do banco, a esposa dele, estavam mantidos, tinham sido mantidos reféns na noite anterior e que um grupo estaria indo até a agência que fica localizada no setor Quatro Bocas para realizar um saque. O gerente já estaria lá na agência, a polícia se adiantou, chegou até o local, conseguiu chegar antes mesmo deste grupo aparecer para realizar este saque. A polícia acabou conduzindo 4 pessoas, 4 homens, que os policiais encontraram lá no interior da agência no momento em que eles chegaram ao local. Depois dessa condução para a delegacia, eles foram ouvidos, houve todo o processo de averiguação e foi constatado que eles não tinham envolvimento. Então, eles foram colocados em liberdade. Daí as investigações continuaram e no finalzinho da noite, já quase início da madrugada, a Polícia Civil acabou confirmando a prisão de um envolvido neste caso de tentativa de assalto ao Banco Santander, na modalidade sapatinho, que está sendo muito comum nesses tipos de crimes praticados contra instituições financeiras, né? Renderam na noite anterior o gerente e a esposa e, na sequência, começaram toda a movimentação para no dia seguinte acabar realizando este saque, o que não aconteceu por conta da ação da polícia, que naquele primeiro momento não conseguiu prender os elementos, mas depois chegou a pelo menos um envolvido. E tem mais informações também que a gente vai desenrolar aqui durante toda a nossa programação, ao meio-dia. Tem mais detalhes sobre este caso, porque a polícia continua investigando. Então, por enquanto, a confirmação é de um envolvido preso em um trabalho feito por homens da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Ederson Martins, aqui na cidade de Imperatriz. Voltamos com você, Eduardo. Obrigado, Emerson, pelas informações. A gente aguarda mais atualização. Certamente tinham mais pessoas envolvidas neste tipo de crime. Uma pessoa já foi presa, a polícia continua trabalhando. Obrigado, Emerson. Mais atualizações a respeito deste caso e, claro, vários assuntos. Aí outras notícias, tanto do município de Imperatriz como da região Tocantina. A TV Difusora Sul, logo mais ao meio-dia, no Hora D. 7h32 e Caxias lidera um ranking negativo aqui no estado.
como o município com o maior número de motociclistas vítimas de acidentes. Bastou ligar a câmera e em alguns segundos flagramos a imprudência na Avenida Casemiro Júnior, no bairro do Anil, na capital. Local onde nesta terça-feira um acidente envolvendo um motoqueiro foi registrado. Para seu Wilton, a imprudência dos motociclistas é a principal causa dos acidentes. Se tiver um carro, ele não quer parar, quer passar na frente do carro e termina tendo a colisão. Já do outro lado está seu Cleiton, que trabalha todos os dias sob duas rodas. Ele reclama justamente da conduta dos motoristas de veículos maiores. Rapaz, eu acho que por ele ser maior, ele acha que é mais dono da via. Tem vezes que é assim, eu acho que é assim. O Detran Maranhão ainda precisa de 90 dias para concluir o levantamento com os números referentes ao ano passado, mas os deste mês começam com a morte do policial militar Renato Góes Lopes, de 32 anos, na segunda-feira. Tomando como base o ano de 2019, foram 601 mortes envolvendo condutores de motos. Sendo que mais de 60% desses óbitos aconteceram através da condução de uma motocicleta. É como você falou, é um pouco desproporcional, visto que as motos estão aí acima de 50%, um pouco mais de 50%, representa um pouco mais de 50% dos veículos registrados. Os dados mostram que Caxias lidera o ranking para cada 100 mil habitantes. Segundo o Detran, para reverter os índices, era preciso que todas as cidades maranhenses tivessem uma Secretaria Municipal de Trânsito em funcionamento. Somente 62 dos 217 municípios aderiram ao sistema de municipalização. O problema é que isso faz com que a Polícia Militar fique sobrecarregada e ela ainda tem que enfrentar as limitações previstas no Código de Trânsito brasileiro. Se o município não tiver o trânsito municipalizado, não tiver um convênio com a Polícia Militar, o policial não tem como fiscalizar o passageiro que está sem capacete e acaba tendo uma dificuldade maior para efetivar uma fiscalização. Seguimos falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala sobre a prisão de um homem que é ex-padre e atualmente é professor, que é suspeito de estuprar aí 2 alunas, esse caso que aconteceu no município de Pinheiro, não é isso? É, exato. O ex-padre, Isaac Menezes, ele está preso porque são 2 vítimas, né, que foram comprovadas. Atualmente ele exercia a profissão de professor e se utilizava, né, desse cargo para assediar e também praticar violência contra essas alunas. Esses 2 casos que já estão comprovados, mas a polícia acredita, né, que pela profissão, pela atividade que ele desenvolvia, né, esse contato que ele tinha mais próximo com os estudantes, pode ser que esse número de vítimas seja maior. O que falta ainda é identificar essas pessoas, identificar essas vítimas, essas alunas. Inclusive a polícia está pedindo a essas alunas aí que possivelmente podem ter sido vítimas desse professor, que elas compareçam à delegacia, procure a polícia, né? Exatamente. Hoje tem toda a garantia, né, da preservação, do sigilo, né? Depoimento é super importante nesse caso, né, na investigação. Então, há todo um mecanismo que garantem, né, o sigilo, o anonimato da pessoa, que, principalmente se ela foi vítima, não é? Caso lamentável que a polícia segue investigando, segundo aqui já relatou Silvan Alves. Silvan, ainda continua a investigação, segue a investigação daquele caso no município de Bacabal, que inclusive teve o envolvimento de policiais militares, não é isso? É, exato. Os 4 policiais, eles já estão aqui no presídio, no quartel do Comando Geral, no presídio do Manelão, né? E o pior, Eduardo, é que apareceu mais uma vítima aí. Além do Marquinho, que é o comerciante que já foi encontrado morto, tinha sido levado, aquele que aparece nas imagens de câmera de segurança, sendo colocado pelos policiais dentro de um carro, uma viatura descaracterizada, ao José de Ribamar, que esse moço está aparecendo na foto aí, o José de Ribamar, ele também foi levado na segunda-feira, possivelmente por esses mesmos policiais. Está desaparecido desde então, né, Silvano? Está desaparecido desde segunda-feira.
Ele foi levado por esses policiais aí, não foi encontrado. O secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, estão lá em Bacabal, exoneraram o comandante lá do 15º Batalhão. Por enquanto está respondendo o Coronel Marcos, que é o comandante do CPI, Comando do Policiamento do Interior, está respondendo interinamente pelo comando do 15º Batalhão. Foi solicitada uma aeronave que está lá em Bacabal. Essa aeronave foi utilizada ontem nas buscas, porque a possibilidade que esse moço ele tenha desaparecido naquele trecho ali entre Bacabal e São Luís Gonzaga, que é o trecho onde justamente o corpo do Marquinhos foi encontrado. Não foi encontrado ainda, né? As buscas estão sendo reiniciadas agora pela manhã com o objetivo. Mas a própria polícia trabalha com a possibilidade que sejam muito remotas as possibilidades que esse José de Ribamar ele esteja vivo, né? Porque o Marquinhos, que estava sendo acusado de receptação dos casos dos carneiros, né? Porque tudo isso começou por causa do furto de uns carneiros. Imagine esse moço aí, o José de Ribamar, que era apontado como o autor do furto desses carneiros. Então, todos esses aspectos aí contribuem para que a própria polícia, acredite que as possibilidades de estar vivo são realmente muito pequenas, são muito remotas. A gente segue acompanhando esse caso, trazendo informações para vocês. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia, Silvan Alves. Uma ótima quinta-feira para você. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 38 minutos. Vamos agora ao vivo para a região dos Cocais. Raquel Souza traz as informações, as principais informações de Caxias e também da região. Muito bom dia, Raquel. Bom trabalho a todos. Olá, bom dia, Eduardo, a você, bom dia a todo mundo. Vamos falar de suspensão, né, das atividades carnavalescas aqui no município. É que, com base no decreto estadual, a Prefeitura de Caxias também resolveu suspender as comemorações do carnaval aqui no município em virtude da pandemia da Covid-19, conforme o decreto de número 85, de 27 de janeiro deste ano. Essa suspensão das atividades carnavalescas ocorrerão tanto em âmbito público quanto em âmbito privado. De acordo com a Prefeitura, pode haver ainda uma deliberação futura para estabelecimento de novas datas, mas isso vai depender aí dos indicadores sanitários do município de Caxias. E tudo vai funcionar da seguinte forma: as atividades privadas que estiverem de acordo com o decreto municipal, que é o de número 319 de dezembro do ano passado, estão liberadas. Esse decreto do ano passado determina que eventos em locais fechados, como festas, shows, casamentos, batizados, confraternizações, apresentações de teatro, cinema e outros eventos não podem ultrapassar o limite de 150 pessoas. Portanto, os estabelecimentos que não se adequarem a essas determinações do decreto do fim de ano, ou seja, os eventos, né, se esses eventos tiverem um maior número de participantes acima dos 150 permitidos, terão suas licenças e autorizações suspensas no âmbito administrativo municipal. Lembrando que a segunda e a terça-feira de carnaval serão considerados dias úteis também em Caxias e que o decreto já está em vigor, Eduardo. Hoje pela manhã está prevista uma reunião no auditório da Prefeitura, né? Vai reunir aí todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, toda a equipe aí do Comitê de Enfrentamento para lançar as estratégias necessárias para que esse último decreto, que é do mês de janeiro, possa ser cumprido. Destacando ainda que essa é uma missão árdua, né? Porque já que aqui em Caxias também é comum, infelizmente, se observar abusos em relação a eventos que, infelizmente, têm causado muita aglomeração. E a gente espera, então, que todo mundo coopere, faça a sua parte para evitar que aconteça o pior, né? Ou seja, aumente ainda mais os casos da doença em Caxias e, consequentemente, aumente também o número de óbitos. Então, a colaboração e a compreensão de todos é importante, Eduardo. Pois é, Raquel, você falou bem, o povo maranhense, o povo brasileiro é muito festeiro, né? Mas não é o momento para isso. Obrigado, Raquel, pelas suas informações. TV Sinal Verde, grande abraço a todos aí na equipe. Claro, aos caxienses que nos acompanham e de toda a região. 7h41, agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala sobre a previsão do tempo. Começamos com Imperatriz, previsão para esta quinta-feira de predomínio de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva à tarde e também à noite. Você acompanha imagens ao vivo agora do céu na cidade de Imperatriz, essa bonita imagem
da Beira-Rio, na segunda maior cidade do estado, tempo aberto, algumas nuvens, não são nuvens escuras neste momento, no céu de Imperatriz, o sol brilhando forte, ali no canto esquerdo da sua tela, com essa bela imagem. Mínima de 23, máxima de 34 graus, previsão para esta quinta-feira na cidade de Imperatriz. Agora a gente segue direto aqui para a capital maranhense, São Luís, onde deve predominar céu parcialmente nublado e áreas isoladas com chuvisco durante a manhã. Pode ser então que tenha uma chuva fraca agora pela manhã, as pessoas que estão em casa já se preparam ao sair de casa, acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão. Pode ter uma chuva fraca na manhã desta quinta-feira aqui em São Luís, tempo aberto neste momento, sol inclusive brilhando, imagem aí bonita ao fundo ali a ponte Bandeira Tribuse e uma boa parte da cidade. Logo após a ponte, mais distante aqui da região central de São Luís, tempo aberto neste momento, previsão para hoje de mínima de 25, máxima de 33 graus aqui para a capital São Luís. Agora a gente segue com imagens de Açailândia, imagens ao vivo, onde deve predominar sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, pode ser que chova no período da manhã e também à noite em Açailândia. O céu ali sempre no canto direito, né? Engraçado que a Imperatriz estava no canto esquerdo, lá em Açailândia no canto direito da sua tela. Não tem muitas nuvens, tempo aberto neste momento, sol brilhando forte lá no município de Caxias com essa bela imagem. Previsão para esta quinta-feira que você acompanhou aqui no Bom Dia Maranhão. A gente segue com o Bom Dia e no próximo bloco a gente trata sobre uma doença que ainda afeta uma grande parcela da população brasileira e mundial, que é o câncer. E mais, no esporte a gente fala sobre Copa do Nordeste e Campeonato Maranhense. Agora às 7 horas e 43 minutos, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da ponte Bandeira Tribuse. Neste momento, 7h43, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 46 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que no triênio 2020-2022, momento que a gente vive, estamos em 2021, o Brasil possa registrar até 625 mil novos casos de câncer. Sobre esse número, prevenção, tratamento, nós conversamos agora no Bom Dia Maranhão com o médico oncologista Igor Marcelo Castro e Silva, que já está aqui conosco. Muito bom dia, doutor Igor. Doutor Igor, são números que preocupam, 625 mil novos casos, claro que isso aí é apenas uma previsão, uma estimativa, mas são números que preocupam. E como a gente tentar controlar, reduzir esses números, isso em todo o país? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, agradeço o convite. Então, é preocupante sim, né? Esses são dados consolidados do Instituto Nacional do Câncer, em basicamente 695 mil novos casos de câncer nesse triênio, né? Então, com isso, faz-se mister a questão da prevenção, né? Então, essa prevenção hoje, que é colocada no mundo, é justamente ações realizadas para diminuir os riscos, né? De ter o câncer, de ter o desenvolvimento desse câncer. Tá? Então, hoje, realmente, 4 de fevereiro, é uma data mundialmente alusiva à conscientização e educação a respeito dessa doença câncer. Doutor Igor, em relação a essa questão da prevenção, como o senhor falou, quais são as melhores formas das pessoas se prevenirem? Isso falando de todo tipo de câncer. E, lamentavelmente, felizmente, são vários tipos de câncer que acabam acometendo as pessoas. Quais seriam as melhores formas das pessoas se prevenirem aí de algum tipo de câncer? Pronto. São ações fáceis em que todo mundo pode fazer, né? Então, são algumas considerações. Primeiramente, parar de fumar. Se a pessoa nunca fumou, nunca inicie, tá bom? Outros assuntos, alimentação saudável, tá? Então, assim, menos embutidos, mais alimentação natural. A atividade física, tá? Então, já foi comprovado, claro, que a obesidade e o sedentarismo, eles são fatores desencadeantes, tá? Da questão do câncer. Cuidados com o sol, tá? Então, assim, a gente tem que usar o protetor solar, não estar exposto ao sol de 10 às 16 horas, tá bom? Outros assuntos, vacinação. Então, assim, a vacinação contra o HPV, a vacinação contra a hepatite B. Então, seguindo o Ministério da Saúde, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde. Além disso, não uso de álcool, tá?
de álcool, de bebidas alcoólicas, evitar ao máximo, evitar o uso de drogas ilícitas. Então, são fatores, né, são ações fáceis, né, de realizar. Então, isso é um fato em que a população ela pode mesmo estar se protegendo, tá, e estar protegendo a si mesmo e a redução dos fatores que podem desencadear o câncer. Doutor Igor, a gente falou sobre a prevenção, é super importante esse tema, mas caso seja identificado o câncer, são 2 pontos super importantes. A questão do diagnóstico precoce e a questão também do amor, do carinho dos familiares, da questão do apoio familiar, de amigos, enfim, é super importante, além, claro, da questão do diagnóstico, não é isso? Sim, sim, tudo isso envolta no tratamento, né? Então, o tratamento, ele engloba o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, se nós formos perceber, tudo isso é um somatório. Então, tudo isso ele vai fazer com que esse paciente que já tem o diagnóstico, o tratamento seja muito mais facilitado, tá? E que chegue no objetivo fim, que é justamente o controle da doença, muitas das vezes a cura da doença, tá? E a manifestação, tá? Que seja diminuta nos critérios de desenvolvimento do mesmo. Doutor Igor Marcelo, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, dicas importantes, o senhor que é especialista, informação importante, e um dia de conscientização, acima de tudo, que é Dia Mundial de Combate ao Câncer. Obrigado ao médico oncologista Igor Marcelo, que participou aqui conosco no Bom Dia Maranhão, nesse dia importante de conscientização, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Aqui no Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 51 minutos, a gente fala de política. Sete h 51, já comigo, John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente fala primeiro sobre a questão uma questão polêmica, que era o possível aumento do salário do prefeito de Santa Inês, inclusive recém-eleito, que era deputado estadual, Felipe dos Pneus. Ele fez esse caminhamento, acabou de assumir a gestão, mas parece que voltou atrás, não é isso, John? Ainda bem, né? Ainda bem, Eduardo, que o prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus, voltou atrás nesse reajuste de salário dele, dos secretários, né, ali auxiliares da gestão dele em Santa Inês. O que acontece? Nós temos um documento aí do projeto de lei, né, esse projeto de lei que foi enviado à Câmara Municipal de Santa Inês, né, e nesse documento mostra o seguinte: o prefeito solicitando, através desse projeto, um reajuste, aí conforme mostra esse documento aí, vamos até ver o salário de 27, um aumento para o salário de R$27 mil. Em meio a uma pandemia, né, John? Em meio a uma pandemia, uma situação difícil. O documento mostra aí, no projeto, esse aumento de salário para R$27 mil. E também dos secretários, né? Vice-prefeito 13 mil, secretários 13 mil, né? De acordo com que, segundo ele, a justificativa, correção da inflação nesse período de 2016 a 2020, segundo ele, uma inflação de 23%, segundo ele, né? Segundo os cálculos ali, um acumulado da inflação de 23%. É claro que se você for comparar, Eduardo, vamos fazer aqui uma comparação. Santa Inês é uma cidade do interior do Maranhão, uma cidade grande, mas se você pegar o salário do prefeito de São Luís, é R$25 mil. Seria mais, né, John? E a capital é maior. A capital, um salário que já não é de agora, do prefeito Eduardo Braz, mas já vem de outras gestões, né, gestões anteriores. O salário do prefeito de São Luís, R$25 mil. E é um dos salários mais altos entre as capitais. Aí você pega Santa Inês, o prefeito pedindo um reajuste para R$27 mil, né, até maior do que o prefeito de São Luís, R$27 mil. Vamos fazer os cálculos e comparar, por exemplo, com o salário do presidente da República. O salário do presidente da República é de R$30 mil. O salário de deputados, senadores, R$33 mil. Sem, claro, estou falando sem aquelas questões, né, dos bonificações, né? Estou falando do salário bruto. Então, é um absurdo, né? Um absurdo. Ainda bem que, diante da repercussão negativa, o prefeito de Santa Inês teve sensibilidade, né? Voltou atrás, viu que não era momento para isso, e ele acabou, esse projeto de lei acabou não indo adiante, né? Acabou não indo adiante. Ele foi às redes sociais, o prefeito Felipe dos Pneus, e disse que com transparência, né, adotando a transparência, a política de transparência, e também, claro,
ele não ia, nesse momento, né, aumentar os salários. John, a gente fala agora sobre a questão da Câmara aqui da Municipal de São Luís, que aprovou a licença, e a vice-prefeita Isminha Miranda vai poder voltar à Secretaria de Educação, não é isso? Vai. Ela, no início, houve uma polêmica em relação a esse afastamento dela, porque passou dos 15 dias teria que ser aprovada uma licença da Câmara Municipal. Só que estava em recesso, os vereadores estavam em recesso, e aí o que aconteceu? Eles acabaram votando isso ontem, não é? Essa licença da Isminha Miranda, que é vice-prefeita de São Luís, para assumir a Secretaria de Educação. E, diante disso, o que acontece? Ela tem agora a liberdade para ser secretária de Educação e muda a linha sucessória. Né? Por exemplo, o prefeito Eduardo Braz precisa viajar por um período maior de dias. Quem assumiria a Prefeitura de São Luís era o presidente da Câmara, Osmar Filho. John, muito obrigado pela sua participação. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão, trazendo os bastidores da política. Obrigado, Até amanhã. John. Até amanhã. Ótima quinta-feira para você. A gente segue com o Bom Dia Maranhão. Agora, falando de esporte, o Sistema Difusora já está na contagem regressiva para a maior competição regional do país. Faltam 24 dias para a bola rolar e hoje, meio-dia, já tem um sorteio de grupos aí. Se liga que tem maranhense na disputa. A CBF, que organiza a competição, será a anfitriã do evento. O sorteio acontece 2 dias após as 16 equipes que disputarão a competição serem definidas. Desta vez, o evento será sem público por conta dos cuidados para evitar contaminação do Covid-19. Mas todos os torcedores e fãs da Lampions League poderão acompanhar pelas páginas do Sistema Difusora no YouTube e no Facebook os detalhes do sorteio e no programa Hora D. As regras do sorteio seguem as mesmas da edição passada. Times do mesmo estado precisam ficar em grupos diferentes. Amanhã também será apresentada a Asa Branca 2021, a bola oficial que será utilizada em todos os jogos da Copa do Nordeste, com design renovado, escolhidos pelos próprios torcedores. A taça, a grande estrela da competição, e o Zé Cabrito, o carismático mascote, também estarão presentes. O Sampaio Correia, campeão maranhense de 2020, é o representante do estado na competição este ano. A Bolívia Querida conquistou o título da Lampions League em 2018, com transmissão da TV Difusora. E esse ano vamos juntos novamente torcer pelo tricolor maranhense com transmissões ao vivo. E a TV Difusora, primeiro ano de transmissão, o Sampaio foi campeão. Pé quente, né? Isso, a TV Difusora que nesse ano vai voltar a transmitir aí a Copa do Nordeste, a bola já volta a rolar nos próximos dias. Agora falando sobre futebol, a Federação Maranhense adiou o início da competição este ano, Campeonato Maranhense. Nesta quarta, representantes dos clubes e da federação decidiram por unanimidade que o Campeonato Maranhense da Série A começa no dia 20 de fevereiro. Inicialmente, a competição estava prevista para ter início no dia 14 deste mês. A solicitação de adiamento partiu de alguns clubes, a exemplo do Imperatriz e Bacabal, que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus, o que dificultou a organização dos clubes. Aí outros pontos também são os ajustes em alguns estádios e a regularização de atletas junto à FIFA, foram outros problemas que foram identificados aí. E para atraso, pequeno atraso, né? Daqui a poucos dias começando também o Campeonato Maranhense. Só reforçando, vai ter também sorteio ao meio-dia de hoje da Copa do Nordeste, que você acompanha em canal aberto e TV aberta, só aqui na TV Difusora. Vale a pena ficar ligado na torcida, claro, pelo nosso representante maranhense, o Sampaio Correia, já que infelizmente o moto ficou pelo caminho, perdeu aí a pré-Copa do Nordeste para o CSA de Alagoas. Mas vale a pena conferir, só jogão, vale a pena ficar na torcida. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quinta-feira. A gente se encontra amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Até lá.